Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eletrobras para a divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Lembramos que esta apresentação está disponível em arquivo PowerPoint no site de relação com investidores da Eletrobras. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *02 no seu telefone. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao presidente, Sr. Wilson Ferreira Júnior, a senhora Elvira Presta, diretora financeira e de relações com investidores da Eletrobras, e o Sr. Pedro Jatobá, diretor de geração. Começando então pelo presidente, Sr. Wilson, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Por favor, com a palavra. Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos os investidores, analistas que nos acompanham nessa nossa conferência aqui, compartilhando os resultados do segundo trimestre. Eu vou me desculpar de partida aqui, porque hoje esse é um trimestre que teve muitos eventos e nós temos uma apresentação relativamente longa. Eu vou pedir desculpas para tentar passá-la com alguma rapidez, para que a gente possa aproveitar aqui as perguntas ao final dessa apresentação. Então, eu imediatamente passo à página 4. Nós começamos o nosso relatório aqui falando sobre o tema do enfrentamento ao coronavírus, né? Começando na primeira página, já compartilhando com vocês que estamos em processo de retorno ao trabalho de um conjunto das nossas empresas. Eles estão marcados nessa tabela. Tivemos aqui o cuidado de fazer isso em ondas e entendendo ondas como períodos de retorno, onde nós estamos considerando, de um lado, o necessário distanciamento social e de outro, e especialmente este, os grupos chamados de risco, né? Então, dividimos em 3 grupos na Eletrobras, normalmente. Então, o grupo de não risco, as pessoas abaixo de 50 anos sem nenhuma comorbidade, os grupos entre 50 e 60 já ou acima de 50 com comorbidades, e os grupos de acima de 60, independente de ter ou não comorbidade. Então são os 3 grupos principais que estão considerados. Os grupos que estão sendo então acessados nesse primeiro momento são o chamado grupo verde, ou seja, as pessoas abaixo de 50 anos sem comorbidade, respeitados aqui, como falei, o distanciamento social. A gente vai ver mais ondas e menos ondas em função exatamente do respeito ao distanciamento social e às restrições de escola. Então, há um conjunto de pessoas que tem, naturalmente, ou é pai de crianças abaixo de 12 anos, ou convive com pessoas do grupo chamado grupo de risco. Então, nós também fizemos considerar essas características. No fato, nós já chegamos a ter 72% dos nossos empregados em teletrabalho. Neste dia, temos 58%. Já estamos voltando no CEPEL, na CGT Eletrosul quase tudo, na Chesf uma boa parte também. Na Eletronorte nós começamos agora em agosto, a sede da Eletronorte era em Brasília, como vocês sabem. Na Eletronuclear uma boa parte já está em trabalho e em Furnas começou anteontem, no dia 11 de agosto. Então, todas essas pessoas, e hoje, como eu falei, se chegamos a 72%, hoje estamos com 58% das pessoas em teletrabalho, procedimentos e protocolos bastante rígidos, né? Então, testagem a cada 14 dias para todas as pessoas presenciais, e já hoje, considerando isso, mais de 70% dos empregados da
companhia foram testados, né? Então, temos um acompanhamento que é público, né, do nosso programa de contágio, e quando observamos aqui as nossas curvas de contágio, apesar de não sermos de nenhuma maneira subnotificados, nós temos aí um nível de contaminação, de contágio menor do que a média brasileira ou da média dos estados onde nós estamos operando. Então, é alguma coisa boa, o que demonstra aqui a efetividade desse programa de enfrentamento a esta pandemia. Muito bem. Há um segundo tema na página 5, que corresponde exatamente também ao alinhamento da companhia com esse momento que vive o país e, portanto, um conjunto de doações da companhia, diretamente pela holding e indiretamente através das nossas controladas, algo próximo a 24 milhões de reais, focado aqui nos municípios do entorno das nossas operações. Operamos, como vocês sabem, de 399 municípios, então demos prioridade a isso. Fizemos um trabalho junto com o BEM10, naquele programa onde ele duplica a aplicação de recursos, então de tal maneira temos até um nível maior de efetividade. Esse programa, a campanha Salvando Vidas, quase 20 milhões aqui, e um conjunto de aplicações entre equipamentos de saúde, cestas básicas, testes, máscara, etc., que estão aqui relacionados com vocês. Acho importante dizer que a gente tem tido também essa preocupação importante com os municípios, com as pessoas que estão no entorno das nossas operações. Na página 6, a gente tem um efeito, e aqui visualmente importante, desse processo de flexibilização, da recuperação de carga. Então, vocês veem em azul, exatamente no gráfico de baixo, né, o consumo médio de energia em 2019 e em verde o consumo em 2020, chamando atenção aqui que no dia 10 de maio, está em cima, durante a quarentena, foi o dia que a gente teve a maior variação entre a carga do ano passado e esse, com uma redução de 27%. Já no mês de julho, nós chegamos aqui a menos 2%, portanto, essa aproximação. E dizendo hoje, com os dados do ONS, nós já estamos 2,4% no dia de hoje, acima do consumo verificado no ano passado. Então, o processo realmente da flexibilização, ele é acompanhado por aumento de consumo, algo importante, inclusive para mobilizar as empresas, né? Aqui também um destaque fundamental pela característica do parque gerador da Eletrobras. Vocês estão vendo no gráfico de cima também a mesma comparação, pode ser observado, porém, a Eletrobras, por ter uma geração, 96% dela limpa e renovável, ela acaba sendo, no momento em que a carga demandada é menor, ela acaba tendo uma presença maior na geração brasileira. No auge da pandemia, 40% da carga atendida no Brasil foi feito pela Eletrobras, através das suas geradoras, e vocês sabem muito bem que nós temos 31% da capacidade instalada. Portanto, os ativos operando em muito boas condições e respondendo até por uma parcela maior à nossa participação de mercado. Passo agora a página 7 e 8 para a gente falar dos impactos que tem sido objeto de muita preocupação, às vezes, dos investidores. Eu venho aqui para tranquilizá-los no que diz respeito aos impactos da atividade de geração e de transmissão. Na página 7, na geração, a gente vê aqui a receita total desse segundo trimestre, próximo de 5 bilhões, 69% vindo do mercado regulado e 30% do mercado livre. 1% aqui são exatamente aquelas liquidações de energia descontratada na CCE, que foram naturalmente com preço mais baixo, nós vamos ver à frente. O importante colocar aqui é que 66% da energia contratada ocorre aqui no ambiente regulado, e a chamada conta Covid estabeleceu um conjunto de mecanismos para manter a capacidade de pagamento das distribuidoras, com um efeito muito positivo, principalmente no que diz respeito aos níveis de inadimplência, que foram extremamente baixos, próximo de zero. A mesma coisa ocorre no ambiente livre. Havia uma preocupação, mas o processo próprio de recuperação da economia já demonstra que nós não tivemos esse risco de aumento da inadimplência. Óbvio que fomos objeto de processo de renegociação, não tivemos nenhuma judicialização e todas as renegociações foram feitas sem impacto econômico
seja, na vigência dos contratos para as atividades da Eletrobras. Então, nós podemos dizer nesse momento aqui que certamente o portfólio entre 2/3 regulado, 1/3 livre, acabou sendo muito positivo à Eletrobras e de que as medidas tomadas pelo governo, em particular a conta Covid, é responsável pela manutenção da adimplência e pelos níveis que nós tínhamos de faturamento, exceção ao mercado livre, que, como todos sabemos, teve uma redução importante, mas já há uma recuperação também importante em relação aos preços atuais e futuros. Na página 8 nós temos esse tema na transmissão e este mês aqui temos de forma extraordinária aqui um trabalho de revisão tarifária das tarifas, algo já esperado há mais de 2 anos. Então, temos aqui a contabilização de uma receita não recorrente de 5,5 bilhões. Essa é a razão pela qual nós apuramos nesse trimestre uma receita total da transmissão de 12 bilhões e meio, mas vamos lembrar, a receita recorrente é de 6,9 bilhões de reais, isso até junho desse ano, no segundo trimestre, sendo 2 bilhões a receita de transmissão, 4,8 bilhões a receita de geração e 0,1 bilhão de outras receitas. Aqui na transmissão é importante destacar, pela participação, quase 1/3 da receita total da Eletrobras. Nós temos aqui um sistema de pagamento. A transmissão é uma atividade onde nós estamos disponibilizando contratos por disponibilidade, efetivamente, então basta ter o sistema disponível para o sistema. Ele produz o efeito de receita, ele é feito com todas as geradoras e transmissoras e distribuidoras, então há uma pulverização entre os diversos agentes do sistema, e há multas e penalidades regulatórias para exatamente quando existe um processo de inadimplência, o que impede o agente de ser reajustado anualmente. A conta Covid, por outro lado, também exige adimplência com os encargos do sistema de transmissão. Então, por esta característica, vocês vão observar embaixo que a inadimplência, que é na média histórica menor do que 0,5%, foi em junho 0,19% e caindo. Em julho, a nossa estimativa já é para 0,17%. A única informação importante aqui, que obviamente afeta o nosso resultado nesse segundo trimestre, é porque também com providências relativas aí à modicidade tarifária, a chamada parcela de ajuste, já percebida como maior ao longo desse semestre, foi integralmente colhida nesse segundo trimestre. Então, nós apuramos aqui uma redução de receita de 218, e ela iria acontecer de forma gradual ao longo do próximo período tarifário, começa em julho, né? Mas ela já ocorreu nesse segundo trimestre. Então, nós temos esse impacto negativo, mas era um impacto devido, ele não tem impacto econômico no grupo, porque essa receita, de fato, era devida já aos consumidores. Né? Eu me dirijo agora, então, ao próximo item, na página dos destaques empresariais, na página 10. Na página 10 a gente tem aqui o que foi importante nesse nosso segundo trimestre. Primeiro, fazendo alguns destaques em relação ao próprio PDNG, e aqui alguns números já objeto do projeto OABZ. Tivemos uma economia no segundo trimestre de 97 milhões e uma estimada no ano de 282 milhões de reais. No tema de pessoal, como vocês sabem, temos 454 empregados em processo de demissão. Elas devem acontecer agora a partir de setembro deste ano. Isso é referente àquele programa de demissão consensual que nós estabelecemos ao final do ano passado. E a nossa expectativa, então, é que já a partir de outubro tenhamos alguma coisa na casa de 12.088 empregados. Aqui vamos investir 130 milhões de reais com essas decisões. Teremos ainda uma economia neste ano aqui superior a 60 milhões e a economia anual da ordem de 250 milhões de reais a partir do ano que vem. Finalmente, ainda sobre o PDNG, também cada um desses itens nós temos aqui divulgação e comunicado ao mercado, mas uma operação importante com relação ao investimento de Angra 3, que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Nós fizemos, então, a capitalização, seja de empréstimos, seja de adiantamentos para futuramente capital,
no valor de 1,9 bilhões de reais, isso em junho, e aprovamos agora no mês passado um aumento, um adiantamento para futuramente de capital nos anos, ainda neste ano 2020 e 2021, no total de 3 bilhões e meio, para que a gente tenha efetiva retomada das obras, a gente está chamando isso aqui de retomada do caminho crítico, para que a gente possa ter essa usina em operação em novembro de 2026. Então, essa é uma providência importante, porque o projeto terá aí a perspectiva de entrada, a manutenção da perspectiva de entrada em novembro de 2026. Bom, são destaques também nesse trimestre, como eu falei, a revisão da transmissão. Aqui nós tivemos aqui um aumento importante, da ordem de 26%, ou 3 bilhões de reais, na RAP, regulatória para os contratos no ciclo 2021, que começam a partir de julho. Então é uma revisão importante, não está, portanto, contabilizado nesse trimestre, mas a partir do trimestre que vem nós já temos a verificação desses novos valores, né? Há um efeito contábil de 4,7 bilhões nesse segundo TRI, resultado da remensuração aqui da RBSE, e há também uma contabilidade importante de quantos são os recebíveis que nós ainda temos com relação à RBSE nas concessões renovadas, e nós estamos aqui contabilizando os 44 bilhões e meio de reais, e esses valores vão ser oferidos aqui até 2028, aqui incluso certamente esses 6,6 bilhões da revisão tarifária que acaba de ocorrer. Então, na área de transmissão, isso era uma pendência, isso era uma transação, uma operação importante a ser reconhecida pela ANEEL. Ela está aqui e ela atende aí de forma interessante ao interesse da Eletrobras. Finalmente, neste trimestre, nós também tivemos aqui, sob o ponto de vista da privatização, esse ofício do Ministério de Minas e Energia, estabelecendo uma previsão orçamentária para 2021 da ordem de 4 bilhões de reais, de tal maneira que ele possa criar uma empresa estatal que ficará responsável pelos ativos que não são privatizáveis. No caso aqui, a nossa participação acionária em Itaipu e o próprio controle da eletronuclear, né? Uma empresa que tem 50% do capital ordinário, 50% do capital preferencial, e aqui nós temos aí a capacidade do governo de fazer a aquisição do controle, ou seja, de 51% do capital ordinário. Essa também é uma providência importante para que a gente tenha celeridade no processo de privatização. E nós destacamos também no trimestre o anúncio aí da venda de um conjunto de SPS, né, da Santa Vitória do Palmar do Palmar e Hermenegildo, que foram ser objeto, inclusive, de uma convocação que nós temos para o dia 2 de setembro para autorizar essa venda, dado que elas são participações, são estatais, né, são SPS com controle estatal e precisam de autorização de assembleia para esse fim. Falando em assembleia, na página 11, a gente destaca aqui a realização dessa nossa primeira assembleia 100% virtual. Nela nós tivemos algumas coisas importantes. A primeira foi a eleição da Lúcia Casasanta, que era a nossa ex-diretora de compliance, de conformidade e governança, agora para ser conselheira de administração. Nós tivemos aqui a eleição da Camila, né, que também é uma profissional muito relevante, um passado, uma experiência relevante na área de governança, compliance e riscos. Veio da Deloitte, então a satisfação ter a Camila aqui e agora a Lúcia no Conselho de Administração. Foram eleitos também novos conselheiros fiscais pelo controlador, o Ailton Madureira do Ministério, o Ricardo Chimabu como suplente, o Eduardo Coutinho Guerra e o Marcelo Vale como suplente, e também foi eleito pelo preferencialista Antônio Emílio Bastos de Aguiar Free. Nesta AGO e AGE, nós também declaramos aqui a distribuição de 2,5 bilhões de reais em dividendos a serem pagos até o final do ano. Vocês estão vendo ainda no linha de destaques algumas ações em cima de ESG, muito importantes, algo que é prioritário nas nossas ações estratégicas. Então, aqui só, novamente, com essa nova composição do Conselho, 45% dos membros do Conselho de Administração são independentes. Esse valor é superior ao requisito legal de 25% e de 30% exigido pelo nosso Estatuto Social. Então, é algo importante. Temos
presença feminina em todos os conselhos de administração de todas as controladas da Eletrobras. Apontamos nesse trimestre uma redução de emissões de gases de efeito estufa de 3%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. E o nosso modelo de criação de valor foi considerado aí o primeiro lugar no ASG Rating 2019, entre as 49 empresas do setor de eletricidade e gás em mercados emergentes, alcançando o nível Advanced, o mais alto na escala aí das J-Waves, né? E, finalmente, só para fechar os destaques, algo que a gente acompanha com muita prioridade, que é o tema da alavancagem. Então, nós estamos reportando nesse trimestre o ratio de dívida líquida EBITDA de 1,5 vezes. E quando a gente tira a RBSE, que é um ativo que a gente tem até 2028 agora, esse valor vai para 2 vezes. Então, a companhia realmente entra agora numa zona de, eu diria assim, de bastante saudável do ponto de vista da alavancagem. E o nosso desafio agora é continuar criando valor, mantendo essa disciplina financeira. Entramos agora nas páginas seguintes aqui para falar da evolução dos nossos negócios, sendo muito breve, poucas coisas nesse trimestre, mas na página 13, na geração, uma adição de 123 megawatts, o Brasil adicionou 950, conforme na parte de baixo do nosso slide. Então, tivemos 12% da entrada de novas operações, é por isso que o nosso número de SPS em operação aumenta aqui, né, para 76. O Brasil chega a 172 mil megawatts. Né? A Eletrobras aqui com 51 mil, em mais de 30% de participação no Brasil. A satisfação que nós temos aqui sempre é de compartilhar que no primeiro semestre ainda somamos 163, temos agora 2 operações importantes em curso, ou seja, a retomada de Angra, para a operação em novembro de 2026, e a conclusão do fechamento do ciclo combinado de Santa Cruz para meados do ano que vem. E com isso a companhia atinge 96% de energia limpa, 92% de energia renovável, que coloca a gente como as 3 maiores do mundo nessa categoria. Falando ainda de geração, nos próximos slides nós vamos falar de Angra, da retomada de Angra. A primeira coisa importante é compartilhar esse primeiro relatório aqui do BNDES, que a gente tinha aquela avaliação das 3 modelos de negócios, se participando diretamente na eletronuclear, ou participando numa SPE, ou fazendo aqui o modelo de licitação com o EPCista. A conclusão, olhando segregação de riscos e criação de valor, nos termos em que o projeto está estruturado, é de que essa terceira, ou seja, uma licitação de um EPCista, podendo ter um parceiro financeiro, é a melhor, é aquela que maximiza o valor do ativo e dá maior retorno para os acionistas. Então, dada esta escolha, ela admite a possível entrada de um parceiro privado, mas não é condicionado, dado até a perspectiva de que a própria Eletrobras pode ter interesse nisso, pode ter capacidade financeira. Então, embora não seja uma condição mandatória, o modelo não veda a participação do sócio privado, que pode ser a própria Eletrobras privatizada. O CPPI ratificou, na parte, obviamente, minoritária, para ficar bem claro aqui, né? O CPPI ratificou esse relatório do Comitê Interministerial, bem como esse estudo do BNDES, finalizando o que a gente chama de etapa 1. Né? O acompanhamento desse projeto volta a ser realizado pelo Conselho Nacional de Política Energética, e agora nós teremos aqui, ao final do ano, começo do ano que vem, melhor dizendo, a entrega da segunda etapa desse relatório do BNDES, onde haverá aqui a estruturação do funding para viabilização do empreendimento, um conjunto de consultorias que vão ser contratadas para due diligence, e a gente tem aí a perspectiva da licitação do EPC como etapa fundamental para que a gente possa, de fato, concluir a obra. Eu estou colocando aqui na página seguinte, na página 15, exatamente o que a gente chamou de plano de aceleração do caminho crítico, que ocorre aqui de 2020 a 2023,
E o objetivo é fazer dessa figura do lado esquerdo, que é exatamente a foto real do empreendimento nesse momento, se transformar em 2023, portanto, ainda antes da conclusão da obra. Mas aqui nós temos a conclusão das obras civis mais simplificadas, né, e também da que a gente chama de tender esse caminho para concluir essas superestruturas dos edifícios nucleares, dos edifícios da parte civil, né, aumentar a frente de trabalho para receber um EPCista e avançar sobre as obras civis de montagem eletromecânica com empresas contratadas pela Eletronuclear, além de manter os fornecimentos considerados críticos, notadamente no que diz respeito aos equipamentos. Né? Nós aprovamos a FACS para fazer isso, 1 bilhão e 50 nesse ano de 2020, 2 bilhões e meio quase para 2021, e estamos estabelecendo um programa independente de compliance para acompanhar e monitorar esse orçamento de pagamentos e contratos. Então, um cuidado muito grande para que a gente tenha essa obra retomada com o máximo de segurança, especialmente para os acionistas e para os investidores de Eletrobras e de Eletronuclear. Na página 16, a gente tem aqui esse cronograma, né? Olhando aqui o plano de aceleração do caminho crítico, onde a gente, como eu falei, estamos contratando aqui o Owners Engineer, finalizando os projetos de engenharia. Vamos ter aqui os contratos, a renegociação de contratos de fornecimentos nacionais que estavam suspensos, viabilização dos processos de contratação dessas obras civis restritas e montagens, para que a gente chegue naquela figura do lado direito da página anterior, e, obviamente, o equacionamento de dívidas e novos fornecimentos. Em junho, nós devemos ter a assinatura dos contratos de obra civil e montagem, e para que a gente comece em outubro o início da concretagem. Isso está operando paralelamente a essa segunda etapa do BNDES, e acho que aqui é importante colocar, principalmente em agosto de 2021, a publicação do edital para a contratação do EPC, e esse EPCista, que um contrato turnkey lump sum vai ser assinado em 2021, para que as obras desse EPCista iniciem em março de 2022. Aí é só para ficar muito claro a diferença entre a retomada do caminho crítico, que é uma coisa mais restrita, reduzida, para deixar a obra em condições de manter o seu cronograma, e, obviamente, aquilo que vai ser objeto de maior investimento, que é a contratação de um EPCista, responsável aqui pela conclusão das obras civis mais complexas, montagem e equipamentos. Muito bem. Com isso, concluímos aqui o que falávamos sobre geração e sobre ângulo em particular. Na página 17, a gente tem aqui o andamento do nosso sistema de transmissão. Saímos mais um pouquinho aqui em termos de participação, por 44,7% do Brasil. Neste trimestre, nós temos uma redução da nossa extensão de rede de 19 quilômetros. Aqui, no caso, são uma transferência para a EDP, uma distribuidora do que a gente chama daquelas demais instalações de transmissão, conforme a resolução normativa da ANEEL. Isso tem sido preferenciado pelas distribuidoras para manter os seus ativos, porque elas são as principais interessadas nessas demais instalações de transmissão. Isso foi feito de Furnas para a EDP, e nós adicionamos 192 quilômetros de linhas, especialmente aqui, a maior delas, a Mata de Santa Genebra, uma das linhas mais importantes, era a maior linha de transmissão e construção no Brasil, um investimento superior a 4 bilhões de reais, realizado ao longo dos últimos 3 a 4 anos. Tivemos uma agregação de receita da ordem de 41 milhões de reais, de RAP total, destacando aqui a Chesf, inclusive com a incorporação da chamada TDG, Delmiro Gouveia. Né? Eu queria destacar também, na página 18, que exatamente isso ocorre no mesmo momento que a gente melhora muito a confiabilidade dos nossos sistemas de transmissão. Então, vocês podem observar aqui que nós temos o melhor resultado para o primeiro semestre, desde quando começamos a medir isso, em 2015, na disponibilidade das nossas linhas. E quando a gente olha a confiabilidade, ou seja, o número de desligamentos por 100 km de linha, nós também agora chegamos ao menor resultado da série, de 0,56. Então, é algo muito importante. A gente pode ver
o tema da disponibilidade com a nossa parcela variável lá na PV de 2,08. Isso significa menos de 22 milhões de reais quando a gente compara. A PV é uma parcela variável, como se fosse uma penalidade. Nós gastamos 21 milhões a menos quando a gente compara com o primeiro semestre do ano anterior. Então, isso mostra aqui a importância da confiabilidade, porque ela também dá retorno financeiro. Muito bem, agora vamos falando de transmissão, passo a página 19. Na 19 e na 20 nós vamos falar sobre a revisão tarifária da transmissão e as perspectivas. Como eu falei, nesse segundo trimestre nós só temos aqui a remensuração da RBSE. Mas aqui era importante colocar para vocês a extensão do que tivemos aqui nesta revisão tarifária, que, como eu falei, era aguardada desde 2018. Então, quando a gente olha aqui nesse gráfico de barras, nós temos aqui os efeitos. Nós partimos aqui de uma receita de 9 bilhões 374, essa que seriam exatamente as RAPs das nossas concessões prorrogadas. Temos uma adição daquelas que foram licitadas nesse período 18-19. Então, a nossa RAP total para o ciclo seria de 10 bilhões 651. Pois bem, o reajuste verificado para Vigia a partir do mês que vem soma esses 899 milhões e nós teríamos aqui uma RAP recorrente de 11 bilhões e meio. Não fosse as coisas que tinham pendentes, que eu havia colocado logo no início, que vão adicionar 26% neste ciclo, porque elas se referem à retroação a valores tanto desde 18 e alguns deles relativos, por exemplo, ao CAE, que é conhecido por vocês. E aqui vocês observam, então, 683 milhões de reajuste mais a RTP, a reinclusão do CAE, 918 milhões de reais, a PA, né, parcela de ajuste da RTP, retroativa a este CAE, então mais 1 bilhão 175, mais a PA do RTP relativa de 7 de 18 a 7 de 20 de 391, e aí, obviamente, o PA das licitadas, uma queda de 131. O fato é que nesse período, então, nesse novo ciclo, nós temos aqui a variação de 3 bilhões, de 11 bilhões e meio, nós vamos aqui a pouco mais de 14 bilhões e 500 milhões de reais por ano nesses ciclos tarifários reportados nessa figura. Aqui eu acho que só é importante lembrar que o processo de revisão tarifária periódica, né, ele reconheceu um novo órgão regulatório de 6,64 para 7,61. Ele tem essa revisão da base da RBSE com ativos que não tinham sido reconhecidos lá atrás, notadamente da Eletrosul, de mais 5,25%. A base incremental, a RBNI, em 16,5%, devido aí a reconhecendo os reforços e melhorias desde 2013 até 2018, e aquela discussão que vimos tendo há algum tempo com relação à inclusão do CAE. Então, ela foi verificada nesse momento. Então, nós estamos falando aqui, de forma sumária, né, de uma RAP total homologada para esse ciclo de 2020 2021 de 14 bilhões e meio e um recebível de 44,5 bilhões de reais de RBSE, que vai ser verificado até 2028. Então, eu diria assim, no tema de transmissão, que era um tema que passou por sem número de dificuldades, eu acho que agora, de forma definitiva, nós chegamos aí a uma estabilidade. Quando a gente olha o caso da Eletrobras, e aí, sendo mais específico, né, nesses movimentos ao longo do ciclo de 2019 que nós estamos vivendo até 2023, aqui vale a pena colocar também um pouco isso está na página 20, né, o potencial de agregação de novas RAPs. Né? Aqui nós estamos fazendo referência, então, a partir da RAP de 11 bilhões e meio, do ciclo aí de 19 e 20, que é esse que está em vigência, que terminou agora nesse mês de junho. E nós temos aqui alguns efeitos que vão ser considerados, que eu acho que é importante para passar a vocês aí os efeitos ao longo dos ciclos seguintes. Né? Então, nós temos a revisão tarifária, os reajustes e as agregações, esse 1 bilhão 691. Lembrando aqui embaixo, há um detalhamento dele, a RAP adicional a partir de julho,
considerando esses efeitos da RTP, as linhas de transmissão renovadas, aí os efeitos do OC, PMSO e da base, inclusão do CAE, etc., isso dá 1.691 bilhão. E nós temos as chamadas parcelas de ajuste relativas aqui às linhas de transmissão renovadas, incluindo o CAE retroativo, que vão ser pagos até 2023. Então, na partida, nós já vamos a 14 bilhões 676. E aí vocês têm aqueles efeitos que nós colocamos, os contratos que têm término ou que têm aquele chamado perfil degrau, são os primeiros itens de cada um dos anos, menos 11 no ano de 2021, menos 13 no ciclo de 2021-22, menos 71 no 22-23. E aí as agregações referentes a essas 90 obras corporativas que estão embaixo. Nós temos 90 obras autorizadas de grande porte em construção que vão nos adicionar uma receita de 322 milhões. É esses 72 no ciclo de 2021, os 43, etc. Isso, então, corresponde ao investimento de 2,21 bilhões, o que dá uma relação RAP investimento da ordem de 15%. Então, nós vamos chegar no pico aqui em 2023 com 14.766, e aí temos, obviamente, a exclusão desses valores retroativos, porque eles não são recorrentes. De qualquer maneira, acho assim que estamos falando aqui num crescimento de 14% em base recorrente da RAP, o que demonstra a efetividade do trabalho de regulação e o reconhecimento feito pela agência. Muito bem. Chegamos agora ao desempenho financeiro da companhia, e ele está de uma forma sumária na página 22. Aqui, como de costume, nós estamos reportando os valores reportados em IFRS na coluna do lado esquerdo, e aquela análise que fazemos aqui dos valores recorrentes, dado especialmente os comentários há pouco feitos aqui no que diz respeito à transmissão e geração. Então, evidentemente, quando a gente olha a receita desse trimestre aqui em IFRS, ela tem um acréscimo muito grande, referente exatamente àqueles reconhecimentos regulatórios de transmissão. Mas quando a gente olha de forma recorrente, ela tem uma queda de 10%. Ela tem uma queda, basicamente, em função daqueles que são mais conhecidos do setor, ao encerramento daqueles chamados contratos a zero, que foram feitos nos idos de 2014. Então, Eletronorte e Furnas tinham esses contratos que foram conclusos, né, terminaram o seu fornecimento. Isso que dá esses 700 milhões de reais. Nós temos também uma queda de faturamento de energia no PLD, na economia cuidada na Câmara, de 155. Mas tivemos, do outro lado, ajustes positivos nas usinas de cotas e na receita fixa da eletronuclear, Candiota e Amazonas GT, isso somando quase 300 milhões. E ainda tivemos, óbvio, aqueles volumes de energia dos contratos a zero de Furnas e Eletronorte, tiveram aí vendas no Mercado Livre de mais 141. O balanço aqui, ainda em função do momento de preços, ainda é mais baixo, 474 milhões no trimestre, mas ele se refere também, é bem verdade, a fornecimentos cujo preço lá atrás foram contratados, o leilão a zero foi o leilão de maior preço verificado nos leilões de energia de todos os tempos, por conta de ter sido um leilão feito quase que como uma contratação de seguro com o sinistro já ocorrido. Então, uma situação bastante peculiar e que a Eletrobras, naquele momento, pôde tirar alguma vantagem. No tema da transmissão, foi um pouco do que eu já havia colocado aqui, as antecipações de PA, BSE e de linhas renovadas, né, que os valores estão aqui colocados. Eu queria destacar especialmente o PMSO recorrente com uma queda de 384 milhões de reais. O valor é expressivo de forma recorrente, até um pouco maior no reportado, mas aqui sim, já temos aqui uma queda de MSO, e principalmente aqui nós temos os efeitos do OBZ e da própria pandemia. Temos uma queda de pessoal, isso referente aos programas de demissão consensual do ano passado, 152 milhões. E temos aqui alguns eventos recorrentes, principalmente dos efeitos de custo de PDC e de alguns acordos que fizemos com fornecedores. As despesas operacionais recorrentes sobem 35 milhões, mas aqui nós temos aqui o
especialmente o combustível com menor subsídio da CCC por aquela mudança que nós tivemos no trimestre passado referente à Amazonas GT. E, obviamente, a energia comprada para revenda, especialmente aqui no caso, a queda desses volumes decorrentes do mesmo contrato passado em relação à Amazonas GT. Então, os dois efeitos de despesas operacionais são da Amazonas GT. Temos finalmente aqui o resultado financeiro recorrente, né, de menos R$1 bilhão. Né? Saímos aqui de um resultado positivo de 500 no ano passado para menos 500 esse ano, mas aqui certamente muito dirigido por conta do ajuste a valor justo, né? Que é essa nova metodologia da chamada valoração da RBSE, né? E tivemos também a variação cambial, nós já estávamos com 5,19, me falha a memória, no trimestre passado, ainda tivemos um aumento do câmbio. Isso é que acabou determinando esses dois valores nesse trimestre. Né? Então, esse é o resultado da companhia. Quer dizer, o resultado reportado é muito positivo, mas ele tem um drive muito forte dos efeitos da revisão tarifária, reconhecido de uma única vez, e de maneira recorrente nós somos aqui mais afetados. Alô? Oi? Alô? Alô? Vocês estão falando aqui. Eles são... Posso continuar, Marcelo? Aqui tem um barulho aqui. Pode continuar. Ok. E como eu falava, então, nós temos aqui o resultado recorrente, ainda com os efeitos negativos que a gente vai trabalhar para melhorar no mercado livre decorrente dessa descontratação do A0. Nós temos aqui, no que diz respeito à transmissão, especialmente a consideração, a partir do próximo trimestre, né, do terceiro trimestre, de todos esses valores recorrentes, nós somos muito afetados nesse trimestre por aquela antecipação da PA, que foi objeto, inclusive, do processo de equacionamento da ANEEL para gerar alguma modificação tarifária. E temos aí o efeito ainda negativo do resultado financeiro, notadamente por conta da mudança de metodologia no que diz respeito à valorização do chamado valor justo da RBSE. Muito bem, acho que a gente tem nas próximas páginas um pouco mais de detalhes sobre isso, vou tentar passar mais rapidamente, a maior parte nós já falamos. A receita bruta aqui, de forma recorrente, a reportada crescendo 56%, mas notadamente por aquele bloco do lado direito aqui da RBSE, quando a gente exclui os efeitos não recorrentes, é uma queda de 10,4%. A principal razão disso é a queda dos preços, né? Os volumes são os mesmos, mas os preços no chamado regime de exploração, fim daquele contrato a zero. A PA na transmissão, esses 203 milhões de reais. A valorização da RBSE de 126 são os principais aspectos desse negócio. O que a gente tem de mudança ou de perspectiva que nós temos que agir são sobre esses 203, que são já objeto dessa bem-sucedida revisão tarifária, e dos 564 nós vamos ter que, obviamente, desenvolver uma estratégia mais efetiva no que diz respeito ao mercado livre. Na página 24 a gente tem um pouco desse detalhamento aqui. Eu vou passar só muito rápido, porque os contratos regulados diminuem de volume por conta exatamente desse final dos contratos de furnos eletronorte chamado A0. É esse o principal buraco. Nós temos um contrato com preços muito elevados. Tem uma mitigação parcial, como eu já havia falado, por reajustes de Angra, Candiota e Amazonas. Nós temos aqui nos chamados contratos bilaterais no ACL uma queda de 21 milhões. Né? Vocês veem que os volumes são praticamente os mesmos do mesmo trimestre do ano anterior, né? Mas aqui nós já sofremos realmente os temas relativos a preço. Né? E os volumes que a gente liquida em CCE, que foi ao piso nesse trimestre, foi o trimestre de fazia tempo que não chegava no piso, então aqui sim nós tivemos uma redução importante, porque a companhia trabalha com o RED para fazer a gestão do GSF, que aliás deve ser apreciado aí no dia de hoje no Congresso Nacional.
Muito bem. Na página 25, temos aí uma avaliação do PMSO. A notícia é boa, quer dizer, estamos reportando uma queda de 26%, um valor recorrente de 19%. E aqui, por aqueles efeitos que nós estamos trabalhando há muito tempo, ou seja, no tema de pessoal, as questões ligadas ao próprio Programa de Emissão Consensual e o OBZ. Na parte de materiais, aqui tem medidas do OBZ e tem também na pandemia, nós vamos falar um pouco disso sobre a área de investimentos. Na parte de serviços, nós tivemos aqui o principal drive desse resultado, é exatamente aquele contrato de terceirizados de Furnas que nós encerramos em dezembro do ano passado, né? E temos aqui no tema de hoje um conjunto de medidas de OBZ aqui na Amazonas GT, um conjunto de ajustes que tivemos também do SAP em relação a essa empresa que foram das últimas a entrar nesse sistema, redução de aluguéis de Furnas dos prédios, redução de custos judiciais da Eletronorte, enfim, um conjunto grande de coisas. O dado positivo é que nós viemos aí de 2 bilhões, mais de 2 bilhões de reais, para cerca de próximo de 1.700, um pouco abaixo de 1.700. Os custos operacionais a gente já tinha falado, está na página 26, aqui excluindo então esses chamados itens não recorrentes, nós estamos reportando esses 35 milhões, que há pouco falávamos, basicamente aqui aspectos ligados aí à mudança do chamado contrato da Amazonas GT e ajustes de SAP, etc. A gente já conversou sobre isso, podemos seguir em frente. Nas provisões operacionais, que estamos na página 27, tivemos uma redução de provisões na comparação dos 2 trimestres, mas ainda aquela chamada parcela de ajuste da RAP, os 220 milhões, é um destaque aqui, teoricamente negativo, né? E a PCLD, que a gente tem aqui do problema que já é público, aqui relativo ao tema da Amazonas Distribuição com a Amazonas GT, que vai ser que está em fase bastante adiantada de negociação. A gente imagina que esses 2 itens que foram praticamente carregaram as provisões nesse trimestre, eles sejam bem encaminhados já a partir do trimestre que vem. Com isso, na página 28, nós temos o EBITDA caindo 19%. De novo, ele tem impacto direto aqui da queda de receita operacional líquida, aqueles contratos no mercado regulado a zero, é o principal aspecto. Temos aqui uma contribuição importante de participações societárias, principalmente aqui no caso da CETEP, que também teve essa chamada revisão tarifária de transmissão, os efeitos positivos do nosso PMSO recorrente, e aí provisões ainda para essa variação de 375 milhões negativo. O fato é que estamos chegando, então, no EBITDA recorrente de 2.400, a gente espera poder melhorar ele no que diz respeito principalmente ao tema de receita operacional líquida, que há pouco observamos aqui. E com isso, chegamos na página 29, só com o tema do lucro líquido, caindo da fase recorrente de 2 bilhões para 1,5 bilhão praticamente, e aqui uma parte vinda do EBITDA, que acabamos de explicar, uma parte vinda do resultado financeiro, que falamos, basicamente os temas de ajuste que nós tivemos da mudança da NTNB para o OC, no caso da alteração da taxa de desconto, né, da RBSE. Esse valor é significativo, obviamente essas 2 quedas acabam gerando aí um crédito de imposto de renda, que fomos, aí no caso, com redução de resultado, fomos beneficiados. Então, um lucro líquido reportado de 4 bilhões e meio, um lucro líquido recorrente, considerados esses efeitos financeiros, da ordem de 1,5 bilhão. Passamos então à página 30, onde a gente tem o tema da disciplina financeira, continuamos evoluindo, diminuição da nossa dívida líquida para 19,6 bilhões, é o menor número que nós tivemos até desde o início da gestão. Ele, é bem verdade, mantém aqui uma dívida bruta superior a 50 bilhões ou 49 bilhões, mas tem uma posição de caixa muito robusta, próxima de 15, 14,700. É isso que tem feito a dívida líquida cair, apesar dessa redução que tivemos aqui, como eu havia mostrado, em função da parte de geração, principalmente no EBITDA recorrente com RBSE. Nós estamos chegando, então, ao ratio de debt to EBITDA de 2 vezes
sem RBSE e de 1,5 vez, considerando esses recebíveis de RBSE. O perfil da dívida está na página 31, ele não mudou em relação ao que a gente tinha no mês passado, ou seja, nós no trimestre passado, nós fomos aqui de alguma maneira beneficiados no ano pela rolagem daquele bond. Então a posição que nós temos aqui de dívida bruta soma 49 bilhões e meio, sem o RGE de terceiros, distribuída da forma como está aqui apresentado, lembrando que nós já temos o recurso dos 2 bilhões e 21, de 2021, os 10 bilhões, para fazer frente aí à liquidação daquele bond, a rolagem daquele bond. E temos 13 bilhões e meio de empréstimos e financiamentos a receber, principalmente aqui os volumes ligados a Itaipu, ou seja, os recebíveis, os financiamentos que fizemos lá. E aqui a gente vê claramente o recebível em moeda estrangeira, né, e prevalente aqui em relação ao que temos para o futuro. A exposição cambial tem um detalhamento na página seguinte, na página 32. Então, aqui nós estamos mostrando, especialmente, né, temos um ativo de 1,5 bilhão de dólares e um passivo de 2 bilhões e 200. É isso que dá essa exposição cambial, né, de 721, que foi apontada nesse trimestre, mas observando sempre que a exposição ela é positiva até 2022, ou seja, nós temos mais ativos do que passivos em 2020, 21 e 22. Começamos a ter uma exposição modesta em 23 e 24 e a partir de 25 é que a gente tem a posição maior, o que nos dá tempo, naturalmente, para uma estratégia relativa a essa exposição. Passo aí a página 33 só para falar dos investimentos. Continuamos com problemas nos investimentos, embora eu vou mostrar na página seguinte. É menos feio do que parece, né? A impressão que se dá é que nós estamos... Esse é o menor investimento da história da companhia e aparentemente é isso mesmo. Nós tivemos um investimento de 700 milhões de dólares, 700 milhões de reais, contra um orçamento de 2 bilhões e meio. Né? Aqui estão relacionados aqui as linhas do investimento, mas eu queria talvez deixar mais claro na página seguinte, na página 34, olhando esse trimestre, onde nós investimos 380 milhões, e não realizamos aqui 795. Nós teríamos investido aqui 175 contra um orçado no trimestre de 360. Mas por que nós não investimos 795? É isso que a gente tem que olhar. E essa relação está muito fortemente colocada aqui do lado direito e abaixo. Né? Nós tivemos, obviamente, o atraso aqui na retomada de Angra. Isso vai ser retomado, quer dizer, nós já estamos com 1 bilhão de reais para fazer neste ano aqui. Nós temos aqui alguns efeitos referentes ao Covid, aqui principalmente equipamentos de fora, que tiveram dificuldade de chegar no Brasil e, portanto, não foram faturados. Né? Na manutenção de Angra 1 e 2, que estavam ocorrendo nesse momento aqui, atraso de fornecedores. Na entrega de equipamentos importados chineses para Santa Cruz, só aqui são 150 milhões de reais. Então, aqui, devido ao atraso nosso da tomada de decisão de Angra 420 e relativos ao Covid mais 150. Na transmissão são 243 milhões, 17% referente ao Covid, 33% dele em atrasos e licitações. Aqui nós tivemos uma variação importante de câmbio. Então, alguns fornecimentos tiveram que ser relicitados, etc. E, como acompanhado por vocês, alguns problemas de mobilidade que foram solucionados, mas que geraram atraso. Mobilidade por conta de processo de lockdown, etc., realmente com alguma dificuldade. Nas SPS, que são 284 milhões, aqui isso é positivo e a gente não vai realizar. Quer dizer, as SPS se beneficiaram dos processos standstill e, obviamente, ao ter esses processos, nós não tivemos a necessidade de capitalização de SPS. A maior parte das grandes SPS era capitalizada por conta do efeito de GSF, que em valores com menor, eu acabei não destacando naquele chart relativo à geração, deem uma olhada lá, o GSF diminuiu nesse período em valores absolutos e em valores financeiros, né, por conta da queda
do PLD. Então, esses investimentos nas SPEs não seriam feitos em função dos efeitos da pandemia sobre as SPEs. Como na página 35 a gente tem a destinação do resultado, aqui só falando do dividendo que nós declaramos, 2 bilhões 540, ele vai 490 milhões para as preferenciais, 2 bilhões 50 para as ordinárias, nos termos do que está colocado do lado direito, ou seja, 2024, R$ 2,24 por ação PNA, 1,74 na PNB e 1,59 na ON. Né? Então, esses valores vão ser pagos até o final do ano. Eu aproveito agora para falar muito rapidamente também no tema do plano estratégico da Eletrobras. Como vocês sabem, nós publicamos, então mais detalhes são colocados lá, mais detalhes que têm interesse através da nossa área de RI. Mas eu quis só destacar aqui, acho importante, um procedimento importante da companhia, que a cada 5 anos ela faz uma revisão dessa estratégia. Então nós reconhecemos aí os avanços que tivemos ao longo desse período, mas a necessidade de mudamos os nossos direcionadores estratégicos, uma visão de ser uma empresa inovadora de energia limpa, reconhecida pela excelência e sustentabilidade. E entendendo que da onde nós estamos, para onde nós queremos chegar, é necessário esse conjunto de maisinhos que estão aqui colocados. Implementar uma cultura de alta performance, uma gestão mais leve e ágil, obviamente adquirir e incorporar uma maior capacidade para investimento e, com isso, criar mais valor, ser mais competitivo com menos custos, ter uma gestão mais ativa de riscos e ser, essencialmente, uma organização alinhada a esse novo momento, ou seja, uma organização digital. Na página 38, a gente tem um pouco desse conjunto de direcionadores, os nossos valores, o propósito de colocar toda a nossa energia para o desenvolvimento sustentável da sociedade, esse é o propósito da Eletrobras. Um conjunto de diretrizes, que eu vou falar um pouquinho mais à frente no slide da frente, e os nossos valores, etc., são importantes aqui para atender esse conjunto de stakeholders que estão do lado direito. Desde vocês, investidores, acionistas, analistas de mercado, mas os clientes da companhia, o governo, os representantes do Congresso, os órgãos reguladores, imprensa, a comunidade, a sociedade, os nossos parceiros e a força de trabalho da companhia e seus familiares. Com isso, né, de uma forma muito sintética, o plano estratégico está nessa página 39. Né, do propósito, os valores e a visão de futuro decorrem aqui diretrizes de desempenho e negócios, né, para que a gente possa ampliar nossa capacidade de criação de valor e investimento, criar valor pelo aumento da eficiência nos ativos de GT, consolidar essa liderança nessa área de GT com foco em energia limpa, alcançar a liderança na comercialização de energia, que é o nosso grande desafio aqui, dados os volumes que temos, gerindo os riscos, naturalmente, investir em novos negócios com foco em energia e participar da consolidação do setor, dada a nossa posição, notadamente no conjunto de SPEs. Né? Para que isso ocorra, os diretrizes de gestão, cultura de alta performance e excelência na gestão de pessoas, com meritocracia, atingir excelência em governança, gestão de riscos e controles internos, algo que a gente tem um caminho ainda importante a percorrer, focar a gestão da empresa em criação de valor e aumento de competitividade, e ter um protagonismo em inovação e promover, como eu falei, a transformação digital. Isso decorre todos esses objetivos estratégicos, que eu não vou mencionar, mas é importante vocês olharem, para que esses passem a ser os nossos objetivos, e para cada um deles nós temos KPIs a serem colocados, a serem acompanhados e monitorados. Eu acho importante colocar aqui, como os últimos 2 slides da nossa apresentação, o desafio da relevância e da criação de valor. Nós fizemos questão de colocar o gráfico só de 2011 para cá. Né? Se a gente olhar a Eletrobras de 95 para cá, todos os anos ela vem perdendo participação de mercado. E, notadamente nessas atividades, são core dela, de geração e de transmissão. Mas nós chegamos a ter, em cada um desses segmentos, próximo de
sempre mais do que 50%, na transmissão nós chegamos a ter 65%. Vocês veem que terminamos 2019 com 45% na transmissão, eu acabei de reportar 44,7%. Terminamos 2019 com 30% na geração e nós estamos abaixo de 30%. Como vocês puderam ver, apesar de ter 30%, nós adicionamos 12%. Se nada for feito, esse é o caminho da companhia, de perder participação, perder relevância nos segmentos que ela sempre e ainda continua liderando. Né? Nós temos aqui, obviamente, o nosso PDNG deste ano já reconhece isso. E mantendo a disciplina financeira com grande esforço, nós apresentamos este plano que prevê investimentos fora Angra de 3,7 bilhões e esses dois primeiros anuais, né, ao longo dos próximos 5 anos, incluindo esse, mas já temos a aprovação dessas duas barrinhas cinza de 2020 e 2021, que é o caminho crítico de Angra que vai ser feito pela Eletrobras, tá certo? Então são esses 3,7 bilhões vezes 5, nós estamos falando de 17 bilhões, mais esses 20 bilhões nesse conjunto de 5 anos, e nós temos que, obviamente, agora tratar esses 3 barrinhas cinza de 22, 23 e 24, para que a companhia vira, então, e seja o parceiro de negócios para terminar e concluir a Angra 3. E eu termino isso aqui com essa abordagem com a página 41, que dá um pouco desse escopo desafiador. No cenário sem capitalização, a companhia tem uma capacidade de investimento da ordem, mantendo a disciplina financeira aqui, ou seja, mantendo uma relação de dívida líquida sobre EBITDA menor do que 2,5, né? Mas, infelizmente, mantendo o regime de cotas para as usinas prorrogadas. Quer dizer, a grande mudança que determina a capitalização é a possibilidade de mudar o regime de cotas para um regime de produção independente, onde, obviamente, novos contratos serão otorgados e devem ser pagos o valor do outorga. Se a gente não mexe na descotização, nós continuamos com uma perspectiva de menor investimento, porque a gente tem menores resultados. Não estamos falando de um investimento pequeno, nós estamos falando de um investimento da ordem de 6 bilhões de reais por ano, estressando a posição. Olhando esses volumes que estão aqui colocados, também é importante colocar, esse é um investimento apenas em geração e transmissão. Então, são 6 bilhões por ano, que no período de 2020 a 35 dariam 95 bilhões. Mas nós temos também investimentos adicionais em outros temas, principalmente de digitalização, automação, etc., que são isso que a gente chama de investimento total em outra comercialização, no montante de 10,9 bilhões ou mais 600 milhões por ano. Então, não muda muito em relação ao que a gente acabou de reportar do PDNG, que está em curso. Aqui nós estamos realmente exaurindo, com disciplina financeira, a capacidade de produção de resultado e investimento da empresa. Se você tem, por outro lado, a mudança do nosso regime de cotas para o regime de produção independente, isso abre um caminho importante para a companhia de melhora dos seus resultados na sua maior parcela de geração que ela tem hoje, que é cotas, como vocês puderam olhar lá atrás, nos primeiros, ela passaria a ser de produção independente, abrindo um espaço enorme da companhia evoluir. A melhora desses resultados, mantendo também a disciplina financeira, dívida líquida sobre EBITDA menor de 2,5, nos amplia a capacidade de investimentos de 95 bilhões para 202 bilhões, praticamente, o que daria 12,6 bilhões nas atividades de geração e transmissão para crescimento, investimento na área de geração e transmissão, que é o core da companhia. E, do outro lado, também, fruto desse maior investimento, uma necessidade também de investimento total em outros, ao invés de 10 bilhões, nós passamos a 20 bilhões, um aumento de capacidade aqui de 1,2. Vocês veem que o número é bem parecido com aquele que a gente sempre falava de 14, aqui está dando 13,82 bilhões. Isso exaurindo as nossas capacidades. Então, a diferença de um cenário para o outro é basicamente a possibilidade de mudança do regime de cotas para o regime de produção independente, mantendo em ambos os cenários disciplina financeira, digitalização e um investimento focado em geração e transmissão. Esse é a
estratégia da companhia, né? E, por óbvio, nós estamos lutando pela do lado direito, né? Que é a estratégia que cria mais valor para todos os acionistas. Pedindo desculpas aqui pela alongada apresentação, eu concluo ela e junto com os meus colegas Elvira, Jatobá e os demais colegas diretores que estão conosco para responder perguntas de vocês. Obrigado e novamente desculpa. Muito bem. Senhores convidados, iniciaremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, por favor, digite *9 no seu telefone para que possamos então abrir a sua linha. Já temos aqui a primeira pergunta da Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Carolina, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. Tenho duas perguntas. Começando pelo plano estratégico, Wilson, que você acabou de mencionar. Vocês passaram esses dois cenários, né, de investimento da empresa, um sem a capitalização e outro com a capitalização. Queria que você pudesse comentar só um pouquinho como que vocês trataram esse cenário de capitalização em termos de tamanho de bônus de outorga. Não sei se vocês chegaram a esse nível de detalhamento, e a partir de quando, obviamente, a capacidade financeira da empresa, de que ano aumentaria de tal sorte que vocês poderiam elevar o investimento no nível que vocês mencionaram. E a segunda pergunta, também relacionada um pouco com esse processo de capitalização, a gente viu essa semana o ex-secretário, né, de desestatização do governo, deixando o governo, né, mencionando que talvez os processos de privatização não estejam andando tão rapidamente, mas a gente sabe que o processo da Eletrobras, né, já está em andamento, pelo menos o projeto de lei já foi proposto. Queria que você passasse sua visão se a saída do secretário eventualmente tem algum impacto em si no andamento do projeto de lei que já está andando e não. E se você pudesse até passar um pouquinho da sua visão, né, em relação a como que está, enfim, a expectativa da empresa em relação ao projeto de lei que foi colocado. A gente viu recentemente muitos jornais, né, mencionando que poderiam haver algumas modificações no projeto de lei, né, nas condições que foram inicialmente propostas. Dentro do que você puder comentar, com certeza, né, o que seria, o que você acha, né, que de fato poderia mudar nesse projeto de lei, como isso poderia impactar a empresa. Obrigada. Carolina, eu te agradeço a pergunta. Bom, começando pelo primeiro aqui, né? Essa é a chamada pergunta de $1 milhão e nós não podemos responder ela porque ela vai ser objeto de uma interação entre os membros do CNPE. Mas o que eu posso te colocar com base, né? Eu diria assim, o que nós consideramos para efeito dessa outorga? Eu não vou te falar o número, mas eu vou te dizer os elementos que determinaram a nossa avaliação. Porque esses números eles podem ser diferentes em função de alguns temas que eu vou colocar aqui. Mas os números principais são garantia física. A garantia física que nós consideramos é a garantia física dos ativos da Eletrobras, reduzida exclusivamente pelos impactos de garantia física não aquilatados naquela revisão de 2017. Portanto, algo na casa de 8.700 megawatts é a nossa avaliação, né? Acho que na avaliação do governo esse valor tinha sido mais reduzido, mas nós consideramos aqui toda a garantia física real da Eletrobras nos ativos que serão objeto dessa revisão, sob o ponto de vista da garantia para efeito de descotização. O segundo tema, aí nós somos sim para mercado, né? Nós temos uma visão de preço, que nós não vamos compartilhar aqui, mas elas não são diferentes da que vocês colocam. Ou seja, nós estamos falando de uma visão de preço futuro abaixo daquela que foi utilizada na época pelo governo, né, de R$160. O nosso número é abaixo, em torno de 150 mais ou menos. É a visão de preço futuro de energia. E aí nós temos uns elementos que vão ser objeto dessas considerações deles. A primeira é, bom, qual é o RED hidrológico que vai ter que ser utilizado? Esse número vai sempre variando, né? Por quê? Porque ele tem dois efeitos aqui. Um primeiro é que a própria queda de volume de energia, como vocês puderam observar, melhora a condição do GSF
e a prova maior é a própria geração da Eletrobras, que foi mais gerada nesse período do que anterior. Então tem um efeito aí. Mas tem um efeito também que é indireto, que tem que ser avaliado pelo CNPE, e a EPE vai participar disso, que é quando você faz a revisão de garantia física, ou seja, você diminui a garantia física, o GSF vai ser claramente menor. Então, nós também fizemos uma avaliação em cima disso. Quer dizer, olhar os números passados não é a melhor visão, embora eles estivessem diminuindo, porque especialmente você tem uma garantia física que não é real no mercado e tem que ser removida para efeito de GSF do MRE inteiro. Então, essa é a terceira colocação. E eu vou dizer das duas últimas, que eu acho que aí vocês têm uma delas tem tudo a ver com vocês. Qual é a taxa de desconto desse fluxo nos próximos 30 anos? Então, esse trabalho que nós fizemos com consultoria, com a BCG, então temos uma visão de taxa de desconto. Vocês têm outras, mas foi utilizado taxa de mercado olhando os 30 anos. E uma quinta que ainda não depende muito do que eu vou te responder na segunda pergunta, que é o tema do impacto potencial de um eventual aumento de preços aqui. Né? Uma forma de diminuir o aumento de preço, até de mitigar ou diminuir, ou você reduzir os preços, é você fazer essa descotização num prazo maior. Tá? E talvez isso seja uma solução importante, dada a perspectiva de mercado futura. Né? Nós consideramos um valor médio, isso pode ser até 10 anos, é possível que a gente tenha que ir um pouquinho além dos 5 que nós utilizamos para essa nossa visão. Bom, aí, Carolina, então esses são os parâmetros que eu acho que cada um de vocês é capaz de fazer essa conta e chegar no valor da outorga. Nós estamos falando realmente de alguma coisa que é sempre superior a 10 bilhões de reais na parte outorga. Descontados aí uma coisa que é uma variável imponderável. Qual é a variável imponderável? Você sabe que a outorga ela tem lá uma perspectiva de destinação dos recursos. Só fazendo em número redondo, a anterior falava no valor adicionado da ordem de 30 bilhões, onde se abatia os 3 bilhões e meio até 3 bilhões e meio, que são os reconhecimentos do Tesouro em favor da Eletrobras, que não foram pagos, e os 3 bilhões e meio em favor do programa de revitalização do Rio São Francisco. E daí você dividia 1/3 para a CDE e 2/3 para o valor do outorga, que dava aí aquele valor em torno de 15, 16 bilhões de reais, que foi orçado lá atrás. Lembrando que esses 30 e poucos bilhões tinham sido olhados com parâmetros que eram disponíveis, que o governo tinha naquela hora. Usou o valor da CESP para valor futuro, fez um desconto de todo o excesso do MRE na própria Eletrobras, depois que, obviamente, num processo mais estruturado não fariam. Né? Mas e aí eu vou para a segunda pergunta sua, em relação ao Salim Matar e alguns impactos, eu vou voltar nele aqui. Bom, por óbvio, você perder uma pessoa com a dinâmica, com a vontade de se alimentar não é uma coisa boa. Né? Agora, esse processo não é de uma pessoa só. Né? Então, aqui é uma força do governo. O presidente da República colocou isso ontem, no pronunciamento que fez ao lado do presidente da Câmara e do Senado, do compromisso com as privatizações. Eu acho que esse compromisso não foi de maneira nenhuma alterado. Ele está sendo, de alguma maneira, prejudicado em termos de timing, porque a gente tem que reconhecer que uma pandemia dessa dimensão impõe uma agenda para o Congresso Nacional voltado para a proteção da sociedade, notadamente nos seus aspectos econômicos, financeiros, empresariais, etc., enorme. Né? Veja só a quantidade de medidas provisórias que foram colocadas. Então, é óbvio que isso desconforta quem está participando, a mim também, né? As pessoas que estão lutando por isso, mas é uma agenda intransponível, inadiável. Ela é prioritária. Então, a gente tem que entender isso. Eu acho que essa é a primeira coisa, ter a sensibilidade para entender. Eu tenho, embora lamente, reconheço que eles estão fazendo o melhor que eles podem fazer e estão fazendo com prioridade nos temas da pandemia, o que eu acho que, de alguma maneira, é muito importante para a nossa sociedade. Então, essa é a primeira coisa. Nós temos um projeto de lei encaminhado em novembro do ano passado, de que tem aí um
compromisso de ser retomado agora, fim dessa agenda do que a gente chama de pós-pandemia, né? Superados todos os temas que estão em discussão no Congresso Nacional. Eu acho que essa agenda volta e começa um processo de discussão. Eu sempre trabalhei com a ideia de que esse debate, que deveria ter sido começado no primeiro semestre, não foi, por motivos absolutamente justificados, vai começar no segundo. Se forem muito efetivos, pode terminar no segundo, senão no começo do ano que vem. Eu acho que essa é com essa agenda que a gente trabalha. Mais que isso, né? Uma coisa importante a colocar para vocês é que, e aqui é só compartilhando um pouco de visão, né? O governo inteiro, Casa Civil, Ministério de Minas e Energia especialmente, Ministério da Economia, todos assim, trabalhando no sentido de dar andamento a esse processo, e aí no que você acabou de colocar, da segunda coisa. Ou seja, nós tivemos aí várias interações no ano passado com a Câmara, porque o projeto foi colocado na Câmara, era necessário o esclarecimento, e não tínhamos avançado na agenda do Senado. Essa agenda está sendo hoje coberta pelo ministro, seus principais assessores e secretários, né? Por nós, que nos compete esclarecer, e há, como já foi demonstrado por alguns senadores que no passado se manifestavam contrários, já há um entendimento melhor do projeto, da viabilidade e obviamente, dos processos negociais que vão ter que ser feitos. Com isso, aí respondendo a sua segunda pergunta, senhor, o que eu sinto que está sendo colocado, talvez quem tenha verbalizado mais abrangentemente essa demanda que virá do Senado possivelmente você tem que ter uma destinação maior de CDE. Né? Então, no projeto a 33, talvez tenha que ser maior. E você pode fazer ou uma destinação maior ou um prazo maior de descotização. Essa discussão vai ocorrer. A segunda coisa há uma demanda que talvez de colocar a chamada Golden Share. É um debate que tem que ser feito. No primeiro projeto que ainda tinha na época do presidente Temer, isso estava lá, e depois se avaliou que esse realmente não há, eu diria assim, o trade-off entre ter e não ter os poderes que podem ser feito, dado a questão da regulação, de que a regulação seria capaz de manter o interesse nacional, porque, como dizem, assim, não há como levar usinas e linhas de transmissão embora. Então, mas, enfim, é um debate, pode ser que isso imponha uma garantia importante do governo. Então, esse é um segundo debate que eu entendo vai entrar nessa discussão. E um terceiro debate é exatamente que nós temos aqui uma compensação que, de alguma maneira, beneficia o Nordeste, né, com a revitalização do Rio São Francisco, e hoje nós temos desafios muito grandes na Amazônia, né, que podem ser uma demanda aqui dos representantes, dos congressistas do Norte. Então, eu diria assim que essas três discussões são discussões que devem avançar, né, e avançar até no sentido de que a gente tenha uma maior convergência e até uma facilidade maior de aprovação desse projeto num tempo mais rápido. É com o que eu estou trabalhando. Eu entendo que hoje o projeto já tem uma compreensão maior, já tinha na Câmara e ela ampliou muito no Senado. Sinto do lado do governo, pelas discussões que nós tivemos nesses órgãos, liderados pela Casa Civil, pelo Ministério de Minas e Energia e Economia, há uma compreensão de que será necessário fazer ajustes, né? Ajustes no sentido de atender aqui as demandas da sociedade manifestadas pelos seus representantes. Isso envolve isso que eu havia colocado, talvez uma maior destinação do CDE, talvez outros projetos compensatórios na Amazônia, Golden Share, etc. Mas eu diria que a gente está trabalhando com uma agenda de se fazer. Acho que essa agenda ficou aí de forma final, né? Ela é inadiável, porque, de verdade, quer dizer, nós estamos num momento de discussão de reforma tributária, e aqui nós temos, quer dizer, só lembrando o projeto Eletrobras, ele não é um projeto exclusivamente, eu diria assim, ele tem três benefícios
olhando a sociedade que tinha aqui um déficit fiscal previsto no plano de 25 bilhões, os números são controversos, mas sei lá, 500, 600, 700 bilhões de reais. Ou nós temos liquidez via venda de ativos, ou nós temos inequivocamente um aumento de imposto. Né? Eu tenho convicção de que o governo trabalha com a primeira. Ou seja, vamos dar andamento aos programas de privatização como forma de manter a sociedade com um nível mais adequado de imposto, e a reforma tributária deve fazer isso. Ora, então, se você trabalhar com essa segunda perspectiva, é olhar o plano da Eletrobras de que maneira? Primeiro, ele põe um valor, ele atrai capitais, que é uma agenda que o governo tem que ter agora no pós-pandemia, atrai capitais pela via de mercado de capitais, é mais rápido, é o mais saudável, é só olhar os níveis que a nossa bolsa está operando já. Segundo, ele obviamente, ao atrair capitais externos, ele permite a gente fazer um down payment da outorga logo de cara e já entrar com uma agenda de investimentos, não só na expansão do nosso negócio, mas também nas compensações que vieram a ser colocadas, quando falando de investimentos altos, né? Eu estou falando de ter uma capacidade de aumentar nosso serviço para de 12, 14 bilhões e também ter a necessidade de fazer investimentos anuais aí entre revitalização e eventualmente Amazônia pela ordem de meio bilhão, alguma coisa assim. Esse movimento da economia. Terceiro lugar, é uma empresa mais eficiente, portanto vai arrecadar mais imposto de renda, né? vai aferir mais resultado. Então, o governo tem uma valorização do seu estoque de ações. Se olhar a companhia hoje valendo alguma coisa na casa de 60 bilhões de reais, o governo tem, sei lá, direto e indiretamente 60%, vai ter um pouco menos que 50%. Mas a perspectiva de valorização por múltiplos, ela é conhecida de vocês devem, não quero antecipar números aqui, mas vocês sabem, a companhia vale menos do que um patrimônio líquido dela. Aliás, até aproveitando a outra pergunta, quer dizer, esse trimestre ele é um trimestre icônico para nós, né? É o 17º que eu estou reportando a vocês, porque os resultados que a gente teve nesses 17 revertem nós tivemos quase 30, um pouco mais de 30 bilhões de lucro nesse período, quase que revertendo os 31 bilhões de prejuízo que a gente teve desde a MP 579. Então, praticamente isso. E você vê isso aí também sob o ponto de vista do patrimônio líquido da companhia, que chegou a 77 bilhões e agora, no dia de hoje, supera os 70 bilhões. Então, é um momento importante. E a companhia ainda tem uma agenda fundamental para seguir, né? Em termos de redução de custos, que já estão declarados aqui, comprometidos, em termos de racionalização da sua estrutura, com a própria incorporação da Amazonas GT, com venda de SPS, com encerramento de SPS. É uma companhia que tem se dinamizado, eu sou muito otimista com relação a isso. Ela melhora a cada dia. É o que a gente tem aqui, mas evidentemente, se mantida a disciplina, ela tem uma limitação de investimento que pode ser, tem um booster, tem um turbo aqui, um processo de capitalização que, by the way, para além de todos os benefícios que tem aqui financeiros, tira do colo da sociedade essa chamada bandeira tarifária, do chamado risco hidrológico que a sociedade não administra, mas paga. É isso. Desculpa, foi longo na resposta, mas acho que a pergunta era complexa. Obrigado, Carolina. Imagina, Wilson, foi perfeito, ficou muito claro. Obrigada. Imagina, obrigado a você. A próxima pergunta será do Matheus, da Nave Capital. Matheus, boa tarde. Boa tarde. Enfim, obrigado por pegar a pergunta. São duas perguntas. A primeira eu queria entender do lado de custo. Nesse trimestre, a performance de custo parece ter sido muito boa e vocês explicaram muito bem nos anexos. Eu acho que, enfim, disso foi um diferencial dos outros semestres. Nesse semestre foi muito bem explicado, então queria primeiro parabenizar. Só que do lado de custo, a gente viu que esse trimestre, de fato, o PMSO ele caiu para um nível muito baixo quando você analisa. E você, na apresentação, você falou que tem mais custo ainda para vir. Então, meio que se analisar o valor de agora, tem mais ou menos 6,5 bi, 7 bi de PMSO. Você teria algum número, algum big number para onde esse número pode ter a partir do ano que vem, para os cortes que está tendo esse ano?
E a minha outra dúvida é, nesse primeiro semestre, a gente viu que teve um pagamento de empréstimo compulsório de pouco mais de 1 bi, sem que tenha uma revisão do valor para cima, né? Então, de fato, parece que o valor no balanço está sendo pago. Então, eu queria entender, de fato, como isso está sendo tratado, porque, enfim, todo mundo, acho que todo mundo tem visão sobre esse risco no empréstimo compulsório, só que esse ano teve um pagamento grande, não teve nenhum pagamento acima do bocado. Então, eu queria entender como isso está sendo tratado pela companhia. Obrigado. Obrigado, Matheus. Eu vou dar uma explicação breve e a Elvira, se quiser, me complementa. Acho que é importante que faça isso. Bom, com relação ao tema de custos, aqui eu tenho que ser muito transparente com vocês, né? No seguinte sentido. Neste trimestre, nós estamos sendo beneficiados, por saída de pessoas, né? Aí basicamente o principal drive da companhia de custo é pessoal, e a gente teve essa saída de algo na casa de 1.000 pessoas no ano passado, um pouco mais de 1.000, e ainda temos algumas para tirar, 450, conforme eu havia colocado, o que deve dar uma economia de 250 milhões de reais. Essa é a parte assim, boa que você pode projetar. O que nos atrapalhou nesse trimestre, e talvez você não veja isso na extensão que deveria, basicamente uma coisa. Nós não conseguimos, como nós tivemos um ritmo de investimento muito mais baixo do que gostaríamos, nós ainda fomos, de alguma forma, prejudicados no sentido da capitalização de mão de obra a investimentos. Por exemplo, no caso específico da Chefs, que eu estou falando porque ontem tive uma reunião do conselho deles, nós temos mais de 30 milhões que estão lançados aqui contabilmente como custo de mão de obra, como despesa de mão de obra, que são despesas normalmente alocadas a investimento, mas como a gente não teve essa realização pelos motivos que eu já falei, nós não conseguimos. Eu diria assim, em grandes números, né, o que a gente tinha para oferecer, e o Ira pode me complementar, é o seguinte: para além dos efeitos de redução de custos de mão de obra, que deveria estar rodando na casa de 80, 90 milhões de reais por trimestre, referente às saídas do ano passado, mas, né, quando a gente tiver a efetivação desse grupo que sai agora no último trimestre do ano, aqui, esses 450, são mais ou menos 60, então nós vamos estar rodando a 150 menos, quando você olhar isso em trimestres anteriores no primeiro semestre de 2019, por exemplo. Para além disso, os 280 milhões de reais que a gente tem de redução prevista no MSO de OBZ, e nós tínhamos esse número que a gente tem aqui capturado e destacado aqui da redução dos terceiros de Furnas, que era um contrato de praticamente 300 milhões de reais, que a gente vai ter aqui em torno, não sai tudo, né, porque a gente é uma parte que tem que repor, mas é alguma coisa na casa de 50, 60 milhões de reais por ano. Esses já estão aí, acho que tem um efeito positivo. Se a gente se a gente voltar a investir, que é um valor que está hoje levado à despesa e não é, né, ele deveria ser investimento. Então, a retomada de Angra, um conjunto de obras que a gente está retomando agora, já voltamos integralmente, praticamente, a Chefs, que é uma grande investidora nessa área, que está mais atrasada, com 17% do programa de investimento da Chefs feito, então tem lá um atraso, mas lá nós tivemos lockdown em Belém, lockdown em Recife, lockdown no Ceará, Fortaleza. Então nós fomos tivemos muita dificuldade nesse negócio. Você quer me complementar se tem alguma coisa a mais que eu esteja esquecendo? Eu vou, na sequência, falo Bom, eu vou falar sobre o empréstimo compulsório, então. Você está me ouvindo? Oi, Wilson. Você quer falar e depois eu complemento, é isso? Tá bom. Talvez você complementar agora com relação ao custo, eu entro no empréstimo compulsório. Isso. Não, sobre custo, eu só ia agregar, além do que você já falou, do trabalho que nós estamos fazendo do OBZ, né? Tem esses 280 milhões que você mencionou, que é o target desse ano, e tem mais 180 milhões para o próximo ano.
E também, durante essa questão da pandemia, a gente fez um esforço adicional em todas as nossas empresas de contingenciar o que não fosse realmente urgente, principalmente no início, quando havia um cenário ainda muito incerto, se nós teríamos ou não algum tipo de impacto que acabou não se confirmando, como o Wilson já falou, né, de inadimplência. Então, eu acho que esse momento acabou ajudando também as empresas a fazer um pente fino ainda mais rigoroso no que a gente já havia planejado do OBZ, e isso ajudou também a manter os custos sob controle. Seria esse meu comentário adicional. Bem, e com relação ao empréstimo compulsório, Matheus, aqui é importante destacar o seguinte, é uma provisão, e como provisão ela se movimenta em duas direções. A primeira é que mensalmente ela é ajustada, né? A gente sabe que o ajuste é ligeiramente inferior hoje por conta de Selic, mas estamos falando de um trimestre que consolidou a menor Selic e, do outro lado, ele diminui porque está vencendo, ou seja, existe um conjunto de processos que estão sendo julgados. Teve aí talvez a gente viu 1 ou 2 meses de paralisação, mas voltaram, uma parte desses processos são eletrônicos. A empresa, obviamente, tem as provisões estão sendo feitas. Vocês lembram do esforço que nós fizemos aqui no sentido de atualizar essas provisões em cima usando como critério os repetitivos, ou seja, as ações de repercussão geral do STJ, é o que está lá. Então, ela movimenta para baixo por condenações e pagamentos, notadamente aqui dos valores incontroversos, e do outro lado ela se ajusta por perda de valor controverso, que é assim muito raro, mas enfim também tem, mas especialmente por ajustes de correção, principalmente pela Selic. Esses são os movimentos. Nós tivemos sim nesse trimestre e nos últimos, mas nesse em particular, por conta da questão eletrônica, no primeiro ele teve uma suspensão, mas no segundo ele teve uma dilatação e nós pagamos todos eles. Nós não utilizamos aqui ainda as nossas garantias, ou seja, nós liberamos as garantias. Vocês sabem que a gente tem uma carteira de ações de empresas do setor de energia coligadas. Então, o que nós estamos tendo do outro lado é a condição de ter liquidez para fazer esses pagamentos, desde que, obviamente, menor ou igual às provisões que estão lá colocadas, em cima de condenações que foram feitas à Eletrobras. É basicamente isso. Obrigado, entendi. Obrigado, Matheus. Muito bem. A próxima pergunta será do Gustavo, do Itaú. Gustavo, boa tarde. Oi, boa tarde. Parabéns pelo resultado aí, pessoal. Eu só queria entender um pouco melhor. Vocês tinham o horizonte lá até 2024 de investimento, né? E quando eu olho do plano anterior, né? E quando eu olho uma boa parte do investimento nos próximos 4, 5 anos, aí é a Angra 3, né? Mais ou menos, ordem de grandeza, aí uns 3 bi ao ano, né? Eu queria só tentar entender um pouco melhor, né? De 24 para diante, né? Para você manter esse 6 bi, né? E aí, enfim, só até pensando, não vamos nem pensar em privatização, né? Mas em capitalização, né? Vamos pensar só para a gente ter uma ideia de como a empresa, como ela está, né? Esses 3 bi adicional que você poderia colocar, né? Com o fim de Angra 3, só queria entender qualitativamente o que poderia ser, né? Reforço em melhoria, são novos projetos, modernização de usina. Só queria uma ideia assim, mais qualitativa do que seria esses 3 bi que entrariam aí, você concluindo a Angra 3. Obrigado. Claro. Bom, Gustavo, obrigado aí pelo comentário. A primeira coisa é a gente olhar sob a ótica dos investimentos que estão previstos só para o Brasil, e olhando a participação relativa da Eletrobras. A Eletrobras não participa de nenhum leilão desde 2014. E esta é a principal razão que o único projeto que a gente tem hoje
é o projeto de Angra 3. Nós não temos outros porque, aliás, para não dizer que não tem outro, tem o projeto aqui de Santa Cruz que eu havia falado. Se você for olhar só pelos investimentos anuais que vão ser previstos e licitados pela EPE, pela ANEEL, nós estamos falando de um investimento só na área de geração e transmissão direto de 407 bilhões em 10 anos, o que daria 40 bilhões em média por ano, que a Eletrobras não está participando. Ela não participou de nenhum novo. Então, se ela só fosse participar de leilões, vai ter um leilão agora no final do ano. São 7 bilhões e meio previstos de investimento, segundo a ANEEL. Se fosse olhar só pela transmissão, a Eletrobras deveria disputar aqui pelo menos 45% desse montante. Já daria os 3 bilhões que você está falando. Então, a primeira coisa é o investimento no crescimento greenfield, né, em função de leilões que vão ser colocados dada a necessidade de demanda futura brasileira. Eu diria para você que tem um segundo grupo, né, como eu falei, até neste trimestre não fiz aí um reporte, mas a gente tem um processo de racionalização das nossas SPS, onde eu tenho anunciado para vocês que o nosso target no final do ano é chegar em 62. Tá? E vocês sabem que nem nós, nem outros conseguiram avançar em processos, por exemplo, de M&A, porque a parte que nós ficamos concentrados e nós não vendemos exatamente pela razão que uma não solução do GSF precifica mal a geradora hidrelétrica, mas isso deve acabar. Né? A gente conta até que hoje avance o projeto do GSF, isso significa um valor importante para a Eletrobras e as participações dela. E eu acredito que a partir daí vai haver também uma segunda opção de investimento, que é a consolidação. Né? A gente sabe que tem em muitos empreendimentos nossos sócios que desejam sair, e nós podemos, se tivermos nessa condição capitalizado, considerar oportunisticamente também o investimento em consolidação do setor, e a gente consolida a posição inteira, né? Porque hoje a gente só consolida o resultado das participações via equivalência. Então, é uma segunda, eu diria assim, linha de negócio. E uma terceira são esses novos negócios. Nós estamos com o marco regulatório brasileiro em evolução, em modernização, é o debate que se tem, já manifestado positivamente pelos dois líderes do Congresso. E isso vai aparecer também, vai criar uma nova perspectiva da companhia entrar em outros negócios na parte de comercialização, mas não se limitando a isso, com baterias, com sistemas solares. Lembrar que a gente tem um centro de referência para desenvolvimento de energia solar em Petrolina, espetacular. Nós temos aqui, somos o pioneiro na utilização desses flutuadores para a energia solar nos lagos das nossas hidrelétricas, potencializando, inclusive, a instalação de transmissão que está lá, que fica ociosa. Eu diria assim, para dizer de 3, né? Fora aquilo que a gente não sabe, que é fruto da digitalização, analytics, inteligência artificial, que está entrando nesse setor com tudo. Então, eu acho que a gente não teria problema de, entendo a capacidade financeira para investir, achar onde investir. Eu acho que o que a gente tem que procurar deixar até como uma nova fase dessa companhia, que nós vamos fazer isso aqui criando valor para os acionistas, ou seja, criação de valor ocorre quando você tem projetos cujo retorno são superiores ao custo de capital da empresa. Então temos sido muito diligentes nisso. É isso. Não, perfeito. Muito obrigado, Wilson. Muito bem. Vamos então à próxima pergunta, que será do Marcelo, do Itaú. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta em relação ao PL do GSF, você até comentou que pode ser apreciado hoje. Eu queria entender se você tem uma estimativa que você pode compartilhar de quanto isso poderia gerar de NPV ou de extensão de concessão para a Eletrobras. E a segunda pergunta, pegando um pouco de gancho nessa questão das garantias, né, que você falou que eventualmente esse pagamento dessa dívida do compulsório ajudou a liberar algumas garantias, que entender especificamente quais ativos foram eventualmente liberados que possam vir a mercado no segundo momento.
Obrigado. Bom, Marcelo, duas boas perguntas aqui. O número do GSF nós estamos apurando, mas eu diria para você assim, olhando uma posição nos termos de como está o projeto de lei, e não exclusivamente pela Eletrobras, mas olhando a Eletrobras e as participações que ela tem em grandes... Os projetos estruturantes são os maiores beneficiários disso, Belo Monte, Santo Antônio, Viral, Telespires, etc. Eu diria assim que nós devemos ter alguma coisa na casa de 4 bilhões de reais para incorporar de prazo de concessão, né, em regime de NPV. Com relação ao segundo, a nossa companhia tem, se não me falha a memória, sem esse número aqui, mas Elvira me confirma, eu acho que nós temos 22 participações, 22 ou 28 coligados. Né? Acho que 22 são listadas. Veja, nós já pagamos empréstimo compulsório ao longo dos últimos 4 anos, alguma coisa na casa de 7 bilhões de reais. Tudo isso tinha garantia, nós não tivemos a execução de nenhuma garantia em posição acionária. Nós não liberamos 7 bilhões de posição, porque não eram todos os empréstimos compulsórios que eram cobertos por esse tipo de garantia. Mas eu diria assim, que nós devemos ter de forma pulverizada, nas diversas coligadas nossas, alguma coisa na casa de 2 a 3 bilhões de reais de posição acionária livre, que a gente poderia utilizar para fazer frente a essa... Mas algo nesse entorno, não é mais do que isso. Esse processo também tem uma cadência específica, porque ao você ter a chamada execução, condenação, você tem um processo de liberação dessas ações, isso está deslocado no tempo, sei lá, algo na casa de 6 meses, pelo que eu tenho observado. Mas, diria assim, olhando a carteira da Eletrobras, que soma algo na casa de 11 a 12 bilhões de reais, eu diria assim que talvez uns 20% disso hoje estejam livres. Tá ótimo, tá claríssimo. Isso me permite mais uma pergunta em relação à Amazonas, ao recebível que vocês têm da Amazonas Distribuição. Né? Você tem uma dívida de 4 bi, na verdade um recebível de 4 bi, referente à dívida bancária, e tem hoje uma dívida não paga, né, de compra de energia na casa de 1 bilhão de reais. Pelo que eu entendi, a Amazonas Distribuição só está pagando só parte dessas obrigações, não sei se é 50%, mas isso que eu tinha ouvido. Você poderia dar um pouco mais de detalhe disso e dizer se já foi feito algum write-off dessa dívida ou se tem alguma coisa ainda para ser reconhecida olhando para frente? Obrigado. Não, o que nós write-off não teve e nem vai ter. O que a gente tem é aquela apuração, segundo a norma contábil, da chamada inadimplência prospectiva. Essa companhia, Marcelo, colocando objetivamente, tem lá, foi vendida com um desequilíbrio, foi vendida no ano passado, obviamente os caras tinham um business plan para reduzir, capturar as oportunidades que ela tinha perdas comerciais muito elevadas, tinha problema de sobrecontratação, tinha problema de custo de PMSO, enfim, eles têm lá um trabalho grande que está sendo desenvolvido e liderado lá pelo presidente da companhia, que é um cara de origem privada, o Tarcísio, mas trouxe gente da iniciativa privada e estava com um plano em curso, né? Quando, infelizmente, foi atropelado aí pela pandemia, tal como outros. Então, o plano teve um agravamento. A situação ele já não conseguia operar, talvez no nível do business plan, teve algumas inadimplências, mas a verdade é que elas se intensificaram aqui nos últimos 2 trimestres, e com agravamento, em particular, por conta da pandemia. E ele tem um recurso, quer dizer, tem um direito aqui oferido com relação à conta Covid, e a regra é muito clara, ele terá que amortizar uma parte da dívida, pelo menos, ela é menor do que a dívida inteira. Então, nós seremos beneficiados por esse recurso em primeiro lugar. Há um segundo, queria dizer só que a companhia tem atuado de forma institucional. A Eletrobras
através de mim, da Elvira, da equipe da Elvira, da Eletronorte, presidente, diretor financeiro, e alguns profissionais da área financeira, da Amazonas GT, com Charone e equipe, e também na Amazonas Distribuição com Tarcísio e equipe. Então, a gente tem se reunido, eu vou dizer, semanalmente. A solução do problema não é só... ele tem muitos ativos, aqui é importante relacionar, decorrentes dessa sobrecontratação, então são valores devidos. Então, nós estamos trabalhando no sentido de ter um equacionamento e eu espero que seja muito breve. Assim. Há também um reconhecimento do Ministério de Minas e Energia da importância dessa solução. Existem algumas questões regulatórias que têm que ser endereçadas. Há aqui compreensão desses desafios, então isso está sendo feito não só pelas mãos das empresas, mas também com a contribuição, com a participação do Ministério e da ANEEL. Eu espero que a gente tenha uma breve solução disso, razão pela qual não fizemos write-off, mas seguimos os procedimentos contábeis que estão apontados. Né? E isso aqui você tem, na própria página que eu coloquei de provisões, você tem, deixa eu até pegar ela aqui para te mostrar, está na página 27, você tem a PCLD pelo CPC 48, do chamado risco prospectivo da Amazonas D, uma reversão de 39 e uma constituição de 193 milhões de reais. Então, eu espero que com o andamento desse processo negocial, que é positivo, com a conta Covid que vai gerar, com os créditos que ele tem, seja no mercado de curto prazo, seja sobre contratação, a gente consiga fazer esse negócio. E a dívida de 4 bilhões que você fez referência, como você sabe, ela foi constituída com um período de carência. Ela ainda está no período de carência. Então, eu imagino que com a melhora, né, do que eles estão fazendo, lá na Amazonas Energia, a gente tem aí a possibilidade de vir a receber esses valores. Basicamente isso. Tá ótimo, claríssimo. Mas só para confirmar, essa dívida de 4 bi que ainda está no período de carência, não existe uma garantia bancária, por exemplo. Né? Na verdade, é o fluxo da companhia e você, eventualmente, se eles não pagarem, você vai ter que tentar executar na companhia. Mas não tem uma garantia que vocês possam exercer, por exemplo, se a outra parte não pagar lá na frente. Não, nós estamos negociando essas garantias. É previsto que tem. Sim, é previsto que tem. Só para esclarecer, não sei se foi a sua pergunta mais anterior, nós temos 25 empresas coligadas e 17 delas são listadas, tá? Listadas em bolsa, que permite a gente fazer operações em bolsa. Não, tá ótimo. Só uma dúvida aqui que eu recebi até de um cliente do comentário que você fez. Quando você fala aqueles 4 bi que poderia ser o IPV do GSF, inclui as SPEs ou seria só as controladas? Não, inclui as SPEs. Eu até deixei claro, falei assim, olha, Belo Monte, as estruturantes, aí, Belo Monte, Santo Antônio, Viral, enfim, todas essas empresas são SPEs nossas, nós temos uma participação entre 40% e 49%. Isso inclui. Tá ótimo. Tá? Não, tá ótimo. Muito obrigado, hein? Obrigado a você, Marcelo. Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta do Vitor Oliveira, da Ibiúna. Vitor, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta. Wilson, só queria, se tiver como se explicar um pouco melhor aquela questão do fato relevante que vocês soltaram ontem, referente à Angra 2, daquele problema que teve com os elementos combustíveis lá, que vocês fizeram a troca de alguns e a usina vai poder operar, mas vai ter uma futura inspeção acho que 52 elementos, para ver se eles vão poder voltar a operar ou não, né? Eu queria ter uma noção, se vocês têm uma noção de que é custo disso, como é que vocês vão tratar em relação a isso. Obrigado.
Bom, eu vou deixar aqui essa pergunta anotada aqui para a minha área de RI passar para vocês. Eu vou te dizer, com poucas palavras, nós identificamos lá, quando abrimos o tanque, algum nível de oxidação fora do padrão. Isso, veja, nós fazemos parte aí dessas comissões internacionais e já existem casos correlatos a esse. Então, o procedimento que nós adotamos é o mesmo procedimento adotado por todas as empresas que tiveram eventos semelhantes a esse. Esse nosso combustível é fornecido pela IRB, né, pelo IRB. Então, nós temos, obviamente, não teremos para além do custo, o custo que nós tivemos que incorrer aqui vai ser, já notificado, vai ser objeto de cobrança, porque compramos o combustível com um determinado nível de especificação, não o tivemos. Então, não acredito que nós venhamos a ter problema com relação a custos com relação a isso, nem ao sobrecusto que tivemos nesta parada e nem tampouco se houver a necessidade de substituição. O fornecedor de combustível tem uma obrigação para conosco, os contratos são muito exigentes, né, e eu acredito que a gente vai ter da parte deles essa substituição se for o caso. Agora, de qualquer maneira, eu vou pedir para endereçar, Vitor, para o pessoal nosso do RI, para que eles possam te enviar uma resposta mais precisa se o fato relevante não for. Não, tá ótimo, Wilson. É que como o fato relevante não cita valores, etc., isso gera essa dúvida, mas com essa sua resposta que provavelmente os combustíveis, se estiverem de fato avariados, vão ser trocados pela empresa fornecedora, já dá uma certa garantia que a empresa não vai ter um custo extra com isso. Obrigado. Não, obrigado a você. Muito bem. Escuta, eu falei, só uma coisinha, desculpa, eu falei IRB, quando na verdade é INB, tá? Eu me equivoquei aqui, tem tanta sigla aqui, GSF, CCC, eu me confundi, é INB. Tá? Perfeito, obrigado. Muito bem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Desta forma, retornamos a palavra ao palestrante, Sr. Wilson Ferreira Júnior, para as considerações finais. Sr. Wilson, por favor. Muito obrigado, Marcelo. Bom, eu queria, obviamente, agradecer a cada um de vocês pela atenção a essa nossa conferência. Eu queria, obviamente, compartilhar, acho que esse foi um trimestre muito importante, porque nós finalmente tivemos aqui a solução do tema da transmissão, que é muito, de alguma forma, perturbava aí os investidores, os acionistas da companhia. Então, acho que tivemos aí, queria agradecer todo o trabalho da equipe que se movimentou em torno desse tema, a solução abrangente que se estendeu até o CAE. Queria colocar a vocês nosso otimismo aqui em relação a essa própria providência que nós tomamos no sentido da capitalização de Angra, da eletronuclear, com vistas à retomada do caminho crítico de Angra. Essa obra é muito importante para o Brasil e é muito importante especialmente para a Eletrobras, nos termos em que ela está agora reconcebida. Eu tenho esse otimismo com relação ao tema do GSF, que finalmente está sendo, de alguma maneira, endereçado. Então, a gente entende que também era um valor que a gente tem aqui, de alguma forma, prejudicado nas nossas operações. Eu acho que isso retoma uma perspectiva importante do papel das hidrelétricas, onde a Eletrobras é o principal operador, no caso brasileiro, e, obviamente, colocar claramente a nossa expectativa positiva em relação aos próximos trimestres, fruto de um processo de reestruturação da companhia que está realmente na sua fase, assim, final em relação ao plano original estratégico de 2015, ou seja, a companhia passa a atingir aqui, eu acredito, até o final do ano, os chamados custos regulatórios, então uma reestruturação importante, passa a ser mais racionalizada, sob o ponto de vista das participações societárias. Lembrar que a gente tinha 178 SPS, estão mirando em 62, o que é menos de um terço.
Tivemos aí um processo muito bem sucedido de alienação dessas e até de encerramento. É uma companhia que eu espero que nos próximos trimestres a gente consiga, e eu vejo isso, falo isso com a minha equipe, em função da cobertura dos bancos, que a gente consiga torná-la mais, eu acho que ela já melhorou muito, mas torná-la mais previsível e inteligível pelos analistas, né? Eu acho que a gente está conseguindo agora ter uma clareza maior de como é que a gente cria valor na geração, na transmissão, e especialmente possa, junto com vocês, compartilhar as inovações que é o que vai fazer essa empresa mais forte. Nós temos um trabalho importante aqui de mudança cultural, com consultoria especializada, para que a gente crie realmente uma equipe avance o nosso DNA para alta performance e seja já tivemos um grande reconhecimento do seu ponto de vista de valor, mas há muito que conquistar e eu com a nossa equipe aqui estamos muito otimistas em relação a esse futuro de Eletrobras nesse ambiente de competição, onde a gente está mais competitivo, com maior capacidade financeira e podemos ter o boost da capitalização, tornando aqui um player global, um player mundial de tamanho invejável e invejável principalmente porque vai ser já é hoje, das 3 maiores empresas de energia renovável do mundo. Então, eu acho que a gente está realmente trilhando um bom caminho, um caminho que orgulhará muito os brasileiros. Era isso aí, muito obrigado a todos aí pela atenção novamente. Até a próxima ITR. Muito bem. Convidamos os jornalistas a permanecerem conectados para a coletiva de imprensa que se iniciará em poucos minutos.